Olá, doutoras, doutores, meus colegas, alunos. Hoje, sexta-feira, são exatamente 16 horas e 42 minutos. Hoje eu quero abordar um tema com os senhores que se distancia da seara do direito médico, da administração hospitalar, da saúde pública ou privada. E vou abordar esse tema porque foi instigado por alguns colegas, alguns alunos, alguns empresários e alguns jornalistas para abordar esse tema tão contemporâneo que se refere à legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante de um deputado federal. Prisão essa que foi emanada, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pretexto de que este deputado teria infringido a Lei de Segurança Nacional e teria proferido ameaças, injúrias, calúnias e difamação contra os membros do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que eu vi no áudio e no vídeo desse deputado nada mais é do que a tradução de tantas e tantas verbalizações. Eu creio que 95% do povo brasileiro que está insatisfeito com a atuação do STF. Eu não sou do partido político desse deputado, aliás, não sou afiliado a nenhum partido político, não tenho procuração para falar por ele, mas eu quero me ater ao fato se a prisão foi necessária e se foi lícita ou ilícita. Para já, eu digo aos senhores, sem sombra de dúvidas, que essa prisão é ilegal. Ilegal. E nós estamos falando sobre o direito de expressão, né? Falar em direito de expressão e em imunidade parlamentar não é tão complicado, mas requer cuidado no momento em que nós estamos pisando em ovos. Parece que esse direito, capitulado no artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição Federal, esse direito capitulado no artigo 220 dessa Constituição Federal, esse direito capitulado no artigo 53 dessa mesma Carta Política, está sendo subtraído de nós sem que haja uma mutação constitucional. E aí vem o Pleno do STF, num julgamento recorde, sem muitas delongas, sem muitos floreios, como são os votos de ministros que têm, às vezes demandam 3 dias lendo o próprio voto, como se ele estivesse olhando no espelho e se endeusando e hipnotizado com aquilo que vê. O Pleno do STF, por 11-0, validou a prisão. Validou o ato de um dos seus membros. Ora, o direito de expressão está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4º. E o capítulo do artigo 5º, ele diz que todos nós somos iguais em direitos, deveres, obrigações, sejamos nós brasileiros ou sejamos nós alienígenas. Quando eu falo alienígena, não é o marciano que desceu com o disco voador, mas é o cidadão estrangeiro que reside ou está de passagem pelo nosso território, né? E diz ainda o capítulo do artigo 5º que nos é garantido a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, e segue no rol dos incisos do capítulo 5º da Constituição Federal. Será que a medida adotada por Alexandre de Moraes
Não fere também o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, que diz que nós somos um Estado democrático de direito, inciso 3º, que preserva a dignidade da pessoa humana. Eu não vi dignidade naquele jornalista que ele mandou prender, e eu vou abordar nas linhas posteriores. O direito de expressão é meu e dos senhores enquanto pessoas naturais, desprovidas de cargo público. Direito à imunidade particular, a imunidade parlamentar, é um direito concedido pela Constituição a todos aqueles que têm um cargo político, na figura do artigo 53 da Constituição Federal. O mandado de prisão foi expedido porque entendeu o senhor ministro que havia um estado de flagrante. Agora, o estado de flagrante é aquele mesmo estado, salvo que se não tenha mudado, e não mudou, muito embora já esteja afastado da área penal há mais de 10 anos, que eu agora só milito na área da saúde pública e privada, na área do direito médico, biodireito, bioética, administração hospitalar, artigos científicos. O artigo 302 do Código de Processo Penal diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, a pessoa acabou de cometer um crime, eu posso prender, o senhor pode prender, e a autoridade policial e seus agentes têm o dever, sob pena de prevaricação, de prender o algoz, o agressor da sociedade. Mas quando ocorre mesmo a prisão em flagrante, dá um pulinho lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, vê lá o inciso 1º. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º, está cometendo a infração penal, ou seja, pego com a mão na massa. Segundo, acaba de cometê-la. Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. Quarto, é encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Me desculpe, não vejo aqui flagrante delito contra esse deputado, uma vez que ele já tinha postado o seu vídeo e não estava no ato da edificação para ser preso. Mas eu quero crer que o ministro Alexandre de Moraes deve ter pensado que talvez pudesse enquadrá-lo na figura do artigo 303 do Código de Processo Penal, que fala sobre as infrações permanentes. E o que diz lá o artigo 303? Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência do delito. Então o ministro entende que enquanto o vídeo não for tirado do ar, esse deputado está em flagrante e pode ser preso em flagrante delito. Eu não vejo dessa forma. É perpetuar a prática criminosa, que já foi cometida e já foi dissipada, que o vídeo já subiu, e da mesma forma perpetuar a pena, sendo que a nossa Constituição Federal não admite, em hipótese alguma, prisão perpétua no nosso país. Ponto final. Eu quero dizer aos senhores que não existe alvará, passaporte, salvo-conduto,
carta de alforria a quem quer que seja, para que venha, através da manifestação da sua opinião ou da sua expressão, gerar ameaças, calúnia, difamação ou injúria a outrem. Portanto, o artigo 5º, inciso 4º, e o artigo 53 e o artigo 220 da Constituição Federal não são salvo-conduto, alvará, passaporte, para que no exercício do meu direito de expressão e de opinião eu ofenda a imagem de outrem, a honra de outrem. Se assim eu fizer, eu, pessoa física, cidadão natural, se estiver em flagrante delito, poderei ser preso em flagrante delito, mas terei que ser colocado em liberdade de imediato, que os crimes tipificados nos crimes contra a honra, admite-se a fiança, tanto pelo delegado de polícia, como pelo juiz de direito, crimes de menor potencial ofensivo, mas eu não vou escapar das rédeas também de uma ação civil, com fulcro no artigo 186 de 1927 do Código Civil vigente. Portanto, o agressor da sociedade deve ser sim punido, reservadas as devidas proporções, e cada caso deverá ser analisado na sua essência e na época em que foi cometido, e o porquê foi cometido este ato. Mas a nossa Constituição Federal, ela diz para mim, para os senhores, que o parlamentar goza de imunidade parlamentar. Está lá no artigo 53 da Constituição, que não sofreu mutação, que está vigente. E essa Constituição, ela traz uma lição para nós. Vários doutrinadores entendem que, na verdade, a imunidade material, ela implica na subtração da responsabilidade civil, penal, disciplinar, administrativa, política do parlamentar, que goza da imunidade parlamentar, bem como das suas opiniões, palavras e voto, e que jamais se poderá identificar, por parte deste, qualquer dos chamados crimes de opinião ou de palavra, como os crimes contra a honra ou incitamento a qualquer tipo de crime, resguardadas as devidas proporções. O fato típico deixa de constituir crime, pois a norma constitucional afasta para a hipótese da incidência da norma penal, ou para a hipótese da incidência da norma penal. Ou seja, a imunidade parlamentar afasta as questões cíveis, penais, administrativas, resguardadas as devidas proporções. Entendemos-se ainda que, se o parlamentar estiver em flagrante delito e o crime foi inafiançável, ele deve ser preso. Ponto. Acabou. É finito. Ok? Agora, sobre essa matéria, quem disse para mim e para os senhores que o fato típico deixa de constituir crime, pois a norma constitucional afasta para a hipótese da incidência da norma penal? Sabe quem foi? Não sabe? Eu vou lhe dizer. Alexandre de Moraes,
na sua obra Direito Constitucional, 12ª edição, posterior à emenda constitucional número 35. E advogam, no mesmo sentido, alguns mestres, como Nelson Hungria, saudoso Damásio de Jesus, César Roberto, José Afonso da Silva, dentre outros, advogam do mesmo pensamento de Alexandre de Moraes. Só que o que ele escreveu no livro não vale para ele, Sua Excelência, o Deus Alexandre de Moraes, e nem para os ministros do STF. A pergunta que se faz é: houve mutação constitucional? Eu entendo que não, pois a mutação constitucional não pode ocorrer em virtude de um ato singular, de um ato isolado, como foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que confirmado pelo Pleno, e nós sabemos por que foi confirmado pelo Pleno. Os comuns, os iguais, se protegem. Digo aos senhores também que, no caso Dilma Rousseff, onde a mesma foi impeachmentada, o correto seria que, ok, foi impeachmentada, perdeu o cargo, ela ficasse o quê? O quê? Inelegível por 8 anos. Mas a Sua Excelência, o ministro Lewandowski, naquele fatídico dia em que o Brasil parou para assistir o impeachment, o julgamento do impeachment da Dilma, entendeu que não, gente, para. Ela já sofreu uma reprimenda, perdeu o cargo, foi banida, perdeu o cargo de presidente da República. Não vamos magoá-la mais, não vamos maltratá-la mais, não vamos penalizá-la mais com a perda dos seus direitos políticos. Portanto, não vamos caçar os seus direitos políticos. Ora, esse julgamento não foi o mesmo que o Collor recebeu. E com base em que aquele ministro, naquele fatídico dia, decide que aquela senhora Dilma Rousseff, impeachmentada que foi, não poderia perder os seus direitos políticos, não poderia deixar de ser elegível ou tornar-se inelegível. Com base em quê? Houve mutação constitucional? E por que aquela senhora que fomentou todo o movimento para impeachment a Dilma, por que os pares da Dilma, por que a Ordem dos Advogados do Brasil, por que as demais instituições internacionais de direitos humanos não se votaram contra essa decisão? Porque não há precedente, ou não havia precedente, para dizer que um político que sofre um impeachment não se torne inelegível. Veja o perigo que é o STF. E veja o que pode acontecer conosco, simples mortais. Mas sobre a mutação constitucional, o nosso ministro Alexandre de Moraes, ele diz que mutações constitucionais são situações tão excepcionais que carecem, prescindem, se faz necessário uma revisão de toda a estrutura da sociedade. Sabe onde está isso? Na obra do senhor ministro, Direito Constitucional, 12ª edição. Parece que quando a coisa é para lhe favorecer, ou favorecer a quem interessa, essa mutação pode existir, muito embora nunca tenha existido. Mas e quanto ao deputado? Né? Qual é a prerrogativa desse deputado?
Está lá no artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras ou votos. Lá no parágrafo 2º nós temos: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva-se a prisão. Eu tenho uma má notícia para esse deputado. Uma boa e uma má. A boa é que o crime que ele cometeu não é inafiançável, é afiançável. A outra boa é que ele não cometeu nenhum crime previsto na Lei 5.250 de 67, e muito menos na Lei de Segurança Nacional, a 7170 de 83. A meu ver, e ao sentir de outros renomados advogados e mestres. Não que eu seja renomado, outros são, eu não. Ok? Senhores, eu vou ler para os senhores uma frase. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. E o que nós estamos vendo aqui, um descompasso na balança. Ou seja, essa estatueta, a balança deveria estar com os pratos equilibrados. Ela não vai estar. Os pratos da balança não estão equilibrados. Em alguns casos de julgamentos do STF. Se todos nós somos iguais em direitos e obrigações e deveres e protegidos pela Constituição Federal, é o que diz o caput do artigo 5º, é o que diz o artigo 1º, inciso 3º dessa mesma Carta Política. Se eu tenho o direito de expressão, inciso 4º do artigo 5º do diploma político, eu tenho que ser preservado. Se eu me exceder, eu pago pelos meus excessos. Da mesma forma, o parlamentar, desde que o crime que ele cometa seja um crime inafiançável e que ele esteja em flagrante delito, que não era, a meu ver, e ao sentir de tantos outros juristas, o caso desse político, e eu não falo, não tenho procuração para fazer a defesa dele, eu estou me atendo aos atos e ao que eu assisti. O que eu assisti, o que eu ouvi, é a grita geral, eu creio, de 95% do cidadão brasileiro com relação ao desconforto que o STF causa. Né? E posso até ser preso por postar esse vídeo, mas vou postar. Não estou desafiando ninguém, mas da forma como está, qualquer dia, até o insurgir contra uma sentença vai levar o advogado preso da cadeia. Lá no artigo 220 nós temos a seguinte prescrição constitucional: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado ou disposto nessa Constituição. Os pratos da balança ficaram assim no caso daquele jornalista que foi preso por crime de opinião, que a Procuradoria da República informou que não havia crime a ser apurado, e mesmo assim a Sua Excelência Alexandre de Moraes manteve esse cidadão ao cárcere. Misteriosamente ele sofreu uma queda da própria altura, salvo engano teve fratura da bacia com comprometimento em MI, membros inferiores. Levado ao hospital, ficou algemado o tempo todo, como se fosse um marginal perigosíssimo,
e aí o mesmo STF solta um traficante porque a lei tinha uma lacuna e porque aquele ministro disse que processo não tem capa. Processo tem capa. Processo tem capa, tem o número da vara, tem o número da câmara que julga, tem o nome das partes, tem o delito, tem o objeto. Processo tem capa, sim. Com certeza tem capa. Ok? Recebida alta hospitalar, ao invés de se mandar este homem para a casa dele, em prisão domiciliar, embora ele não tenha cometido crime algum, devolve para a cadeia e com muito custo, pelo clamor social que foi envolvido, que a meu ver foi pouco, é concedida a liberdade provisória com monitoramento. E ainda o senhor ministro impediu que amigos o visitassem, que ele tenha acesso às mídias, que ele tenha acesso a celular. As únicas pessoas que estão tendo acesso a ele, mas que tiveram um impedimento momentâneo, foram os seus médicos, e dentre esses médicos, uma médica em que eu tenho a honra de conhecê-la, uma pessoa com um coração enorme, que está lutando por ele, dentre tantos médicos, que eu não vou falar o nome até para que não haja nenhum problema para essas pessoas causados por mim, em razão dessa minha videoaula. Mas o senhor ministro Alexandre de Moraes entendeu que este deputado deveria ser preso, dado ao estado de flagrância dele. Ou seja, cometimento de um crime atual, iminente, em flagrante. Vamos passear um pouquinho? Vamos passear até o artigo 323 do Código de Processo Penal, onde consta o rol dos crimes inafiançáveis, e eu quero que o senhor já comece a refletir. Artigo 323. Não será concedido fiança. Inciso 1º, nos crimes de racismo. Inciso 2º, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3º, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Logo, nós observamos que não se tipificou a conduta desse agente que justificasse a sua prisão em flagrante. Mas tá bom, ô Jaime, você está falando, tem mais alguma coisa? Tem. Vamos dar uma olhadinha na Lei 5.250 de 67? Se nós levarmos em conta os pseudos delitos invocados pelo ministro Alexandre de Moraes, supostamente praticados pelo deputado, nós veremos que, pela supracitada lei, nenhum delito que foi imputado a ele é apenado com pena maior do que 3 anos e nem pena de reclusão, mas sim pena de detenção. Pena máxima de 3 anos de detenção quer me dizer que é crime de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, Lei 1099/95, que admite transação penal. Ninguém vai em cana por causa dessa lei, ninguém fica segregado por causa dessa lei. Aí você começa a passear lá do artigo 69 e vai até o artigo 76. E você vai ver que esse cidadão não pode ser preso e que o crime é afiançável, e a fiança tem que ser fixada, arbitrada pelo delegado ou pelo juiz. E vai de 1 a 100 salários mínimos. E a pena dele, se ele aceitar a transação, que aí não seria a pena, seria um acordo
proposto pelo Ministério Público será uma pena de pagar cestas básicas, pagar uma multa em prol de uma instituição de caridade, filantrópica, prestação de serviços à comunidade. Não vai em cana, em hipótese alguma. Agora, e a lei de segurança? Aquela lei número 7170, ou lei 7.170 de 1983. Será que este deputado cometeu algum delito que possa ser enquadrado pela lei da segurança nacional? O que diz a lei? Essa lei define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política, estabelece o seu processo e julgamento e dá outras providências. Só são inafiançáveis quando forem praticados por grupos armados e desde que satisfeitos cumulativamente o artigo 1º desta lei. O senhor Alexandre de Moraes, ele invoca a seu favor a incidência do artigo 22, 23 e 26 dessa lei. Lendo esses artigos, me desculpe, não dá para enquadrar a conduta desse cidadão na Lei de Segurança Nacional. O artigo 22, fazer em público propaganda. Ele não fez propaganda nenhuma, não. Propaganda, nós temos que chamar o pessoal de marketing, de publicidade, né? Tem logotipos, tem os links, né? Fazer propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social, ter discriminação racial ou de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa, de guerra, de qualquer dos crimes previstos nessa lei, pena de detenção. Pena de detenção. 1 ano. De 1 a 4 anos. Detenção não vai para cadeia. Admite transação penal e admite fiança. Crime de menor potencial ofensivo. Mas vamos lá no artigo 23. Incitar a subversão da ordem política ou social, animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições. O povo não está incitando ninguém contra as forças armadas, pelo contrário, o povo está correndo para os braços das forças armadas. A luta com violência entre classes sociais, ele também não coloca isso. A prática de qualquer crime previsto nessa lei. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, se o réu é primário e tem bons antecedentes, reduz 1/3. Se ele confessa o ato criminoso, reduz mais 1/3. Esse cara não vai preso. Sentença vai ser para que ele cumpra em regime aberto. Semiaberto já é muito gravoso para ele. Vai ter que ser em regime aberto. Só reduzir 2/3 da pena base máxima, da pena máxima, que é 4 anos, e vocês vão ver que você não pode manter esse cidadão na cadeia. E o artigo 26? Presta atenção no artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente. Caluniar ou difamar o presidente da República, ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime, portanto, calúnia, que caluniar alguém é dar a ela uma conotação da prática de um crime. Ok? A diferença entre injúria, calúnia e difamação é que a calúnia é imputar a alguém fato descrito na lei como crime. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Não vai para a cadeia. Agora, senhores, é imputar a quem? Ao presidente.
ao presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo. Ao presidente. Independente da incidência desses artigos, todos esses crimes são afiançáveis. Mesmo na Lei de Segurança Nacional, ainda são afiançáveis. Porque não foram praticados por um grupo. Foi um deputado. Eu não sou um grupo. Eu sou um ser individual. O deputado é um ser individual. Ele não é um grupo. Não foram um grupo de pessoas escrevendo, você é um filho da... Não, é um cara só, um deputado. Então não está tipificado na Lei de Segurança Nacional. Além do que, são afiançáveis. É um grupo e não uma pessoa. Ok? Agora, é preciso ler atentamente o artigo 26. A calúnia ou difamação deve ser contra o presidente do STF, não os seus membros. Não há extensão. Nós não encontramos na lei dizendo, olha, a calúnia, a incidência do artigo 26 é um crime praticado contra o presidente e seus membros. É contra o presidente. Alexandre de Moraes não é presidente do STF. Portanto, não há crime previsto no artigo 26 da Lei 71/70 de 83. Todavia, por ser um espírito de corpo, eles vão dizer que sim. Aliás, por 11-0, né, validaram a decisão. Bem complicado. E a barba desse deputado está de molho. E me parece que está sendo feito um conluio entre a parte política e o STF para que a coisa se coloque uns panos quentes, para que a classe política não enfrente o STF, valide a decisão do STF, expulse e casse os direitos políticos desse deputado, e esse cara vai estar na roça. Ele vai ser condenado lá em cana. A não ser que haja pessoal lá de fora, dos direitos humanos, fazendo uma intervenção direta para salvaguardar os direitos desse político. E os nossos também. Que o que for aplicado a ele, imagina nós que somos simples mortais. Genocida. Foi feita uma consulta ao STF sobre a questão de todas as ofensas que o presidente da República tem experimentado, né? E dentro dessas ofensas, a pior foi chamá-lo de genocida. Expressão usada por parlamentares, por pessoas que não gostam dele. Eu particularmente gosto muito dele. Acho que ele erra, sim, acho que ele erra, sim, com certeza. Mas é um cara que, se tivesse um pouco mais de união entre todos os políticos de boa vontade e verdade, o nosso Brasil iria crescer muito. Essa é a minha opinião. Eu respeito a sua se for contrária à minha. Artigo 1º da Constituição Federal. Somos um Estado democrático de direito. Você me respeita, eu te respeito e seremos felizes. Você é palmeirense, eu sou corintiano e nem por isso eu não vou deixar de ir na sua casa se você me convidar para um churrasco, para um almoço, para um café ou até mesmo para nós orarmos. Não é? E o STF entendeu que no caso do presidente da República e das ofensas que ele sofre, até de ladrão já chamaram, homofóbico, genocida, ladrão, safado, nossa, né? Tudo. Entendeu que essas ofensas não se aplicam e não podem ser enquadradas pela Lei de Segurança Nacional. Ficou ousado, né? Agora, vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes falou no seu voto, seu julgamento. Eu não sei ao certo se foi um julgamento ou se foi uma consulta. Eu estou em dúvida, mas eu vou consultar depois eu falo para os senhores. O ministro Alexandre de Moraes, em voto próprio, entende que
Palavras dele, escrita dele, computador dele. Que pessoas que ocupam um cargo de relevante destaque na sociedade precisam estar sujeitos e ter maturidade para se submeter ao escrutínio social, ainda que esse não lhe seja agradável. Ora, o senhor ministro não ocupa um cargo relevante na sociedade? Ministro do STF. Ué, e ele não pode sofrer também o que o presidente da República sofre? Ele não pode se submeter ao escrutínio social, ainda que esse não lhe seja agradável? Por quê? Se o artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais em direitos e obrigações. Qual é a diferença entre eu e o ministro? Não, é o cargo que ele ocupa. Só que com uma diferença. Ele não prestou concurso público para estar lá. E foi indicado. Vocês entenderam, né? Logo, esse ministro não pode se colocar imune ao escrutínio social. Ou será que pau que dá em Chico não dá em Francisco? Ou será que o chicote que bate no Chico não pode bater no Francisco? Dois pesos, duas medidas? Dá uma olhadinha lá na reclamação constitucional 1473, que foi julgada em 2017. Sabe o que o STF entendeu? Eles entenderam que é indispensável para a propositora de um pedido de mandado de prisão a conduta, que se prove a conduta cumulativa de dois vetores do agente agressor: motivação e objetivos políticos do agente e demonstração efetiva de lesão real ou potencial ao Estado de Direito. Desculpa, ouvindo e vendo o vídeo, não vi nada disso. O que eu vi foi a tradução da expressão da maioria da população do Brasil que está insatisfeita com o STF. Desculpa. Não se verifica, então, essa efetividade no mandado de prisão expedido pelo senhor ministro. Eu entendo, já concluindo, que a prisão foi arbitrária, que ela fere mortalmente a Constituição Federal, que ela fere o sistema tripartite, que é o sistema acusatório, que investiga. Senhores, quem investiga não acusa e não julga. O delegado investiga, requer diligências, colhe provas, fecha o inquérito, emite relatório imparcial, manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer ou não denúncia e o juiz vai julgar. No caso presente, o ministro Alexandre de Moraes, ele investiga, ele solicita diligências, acompanha a investigação, dirige a investigação, faz o papel do Ministério Público, acusa, é vítima e julga. Eu estou na roça, pô. Oxe. Eu estou na roça, o senhor está na roça. Que é isso? E o princípio constitucional da ampla defesa? E o princípio que reza lá no artigo 386 do Código de Processo Penal, dizendo que, havendo dúvidas, indúbio pro réu? Que isso? Princípio do contraditório? Como é que eu vou fazer o princípio do contraditório onde a mesma pessoa que vai me julgar fez papel de delegado, fez papel de promotor, foi vítima e vai me julgar? Que isso? Estou na roça. Ou eu me torno amigo desse cara, eu estou ferrado. Essa é a grande verdade. Fica claro, bem claro e evidente, um vilipêndio ao sistema acusatório. Ou seja, o poder estatal de punir foi vilipendiado.
e traz para aquele detentor do poder ou do dinheiro a sensação de que ele pode ter uma Constituição própria, um Código Penal próprio, um Código Civil próprio, um Código de Defesa do Consumidor próprio, para que ele faça o que quiser. Se assim o for, nós teremos repercussões negativas e desastrosas dentro da política, da economia. E essas atitudes apenas geram para nós insegurança jurídica e contamina, por certo, todos os pilares da sociedade. Convido os senhores a refletirem sobre esse acontecimento. Convido os senhores a, de forma ordeira, lícita, legal, a observarem o que está acontecendo e que exercitem os seus direitos lá do artigo 1º da Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo para o povo. Vamos começar a dar prioridade na nossa vida? Vamos começar a defender os nossos direitos dentro da ordem, da justiça, dos bons costumes? Primeiro foi um jornalista, agora é um deputado. Se esses que têm um poder econômico e financeiro e um que tem imunidade parlamentar está segregado, já imaginou o que pode acontecer comigo e com os senhores? Eu, um advogadozinho qualquer, um professorzinho, né? Um idiota como eu, que não tem imunidade parlamentar, que não tem um cacife financeiro. Acorda, Brasil, que Deus tenha piedade de nós. Fico com Deus, um abraço.